do fim da demanda. Então, estas são as fases da licitação, fase declaratória e fase executória. E o judiciário só vai aparecer se houver um conflito de interesse entre as partes. Então, a pergunta muito bem formulada, uma pergunta muito interessante, uma pergunta objeto de questões importantes em concursos públicos, na prova da OAB aparece bastante. Então, uma pergunta muito bem feita e respondida. Vamos para a próxima, então? Professor Eduardo, o que é predestinação? Também uma outra pergunta muito importante. O que é predestinação? Ou algumas doutrinas adotam um S, não só predestinação, mas tresdestinação, algumas doutrinas. As doutrinas mais tradicionais adotam mesmo a palavra predestinação. Isso, sem dúvida nenhuma, é um neologismo, ou seja, é uma palavra inventada, é uma palavra própria do direito, mas ela significa desvio de finalidade. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que um dado prefeito resolve desapropriar você, resolve lhe desapropriar para a construção de um hospital. Você perde a sua casa, sai de sua casa, tem que mudar para outro lugar e, porém, fica esperando a obra pública. Nossa, eu vou ganhar um hospital, olha que alegria. Vamos imaginar que você fica acompanhando isso pelo jornal. E você vai acompanhando e nada de obra, nada de hospital público. Você resolve pegar o seu carro e passar em frente à sua antiga casa. Quando chega em frente à sua antiga casa, você percebe, 5 anos depois, 4 anos depois, que nada foi construído. Está lá a sua casa igualzinha. Nem mobilização da empresa que ia construir o hospital ocorreu. Você fala, não é possível, não cumpriram a finalidade. Aí vamos imaginar um pouco mais. Você olha melhor lá dentro da sua antiga casa e está lá o filho do prefeito que desapropriou dando uma festa lá na sua casa. Bom, você vai pensar assim, esta desapropriação, quando foi realizada, ela tinha sim uma finalidade de interesse público. Qual era? Tinha a finalidade de construir um hospital. Aí você fala, nossa, o hospital foi construído? Não, não foi. O que foi feito foi utilizar o seu imóvel para um churrasco. Ah, então, atendeu ao interesse público? Não, essa desapropriação não atendeu ao interesse público. Então, ela padece de um vício. Olha só qual é o vício, ó. Desvio de finalidade. Desvio de finalidade recebe na desapropriação o nome de predestinação. Ok? Então, uma pergunta muito interessante também e devidamente respondida. Vamos para a nossa próxima pergunta. Professor Eduardo, é permitido ao ex-proprietário a retrocessão do bem em caso de predestinação? Olha só, uma pergunta ligada à pergunta anterior. Bom, se houve a predestinação, ou seja, o desvio de finalidade, o imóvel, o ato de desapropriação, não atendeu os objetivos de interesse público. Se ele não atendeu os objetivos de interesse público, significa que o ato é um ato ilegal. Se o ato é ilegal, ele tem que ser anulado, ele deve ser acabado, exterminado do mundo jurídico. Se ele é exterminado do mundo jurídico, sai da existência do mundo jurídico, então as coisas devem voltar ao status quo, ou seja, ao estado anterior. Se a casa era sua, você foi desapropriado, só que a desapropriação foi ilegal, e em virtude da desapropriação, seu imóvel foi transferido, se acabar com a desapropriação, o bem tem que voltar para você. Tem que voltar para o ex-proprietário. Mas é óbvio que não volta naturalmente. Por quê? Porque houve registro público. Houve lá uma matrícula que foi registrada, que foi alterada, tem que anular esse registro público. Então, pode sim o particular pedir o retorno do bem, ou seja, a retrocessão do bem. Pode sim o particular pedir, mas ele vai ter que pedir isso formalmente. Por que pedir isso formalmente, professor? Porque a administração vai ter que fazer uma alteração no registro público deste bem imóvel. Então, é permitida a retrocessão? É. É permitida a retrocessão, mas tem essa peculiaridade. Quem vai fazer prova da OAB tem que tomar cuidado um pouquinho.
Por quê? Porque ultimamente vem sendo, né, vamos dizer assim, atendido pelo Poder Judiciário os pedidos de retrocessão. Mas tem uma parte da doutrina que entende que no Brasil não é possível realizar a retrocessão, que concede apenas ao cidadão o direito de preferência na aquisição do imóvel de volta. Não atendeu o interesse público, o poder público vai ter que vender este imóvel. Então, na venda, ele teria o direito de preferência de comprar este imóvel. Isto é parte da doutrina. A OAB vinha adotando esse posicionamento. Atualmente, nós não temos um posicionamento definido. O que nós temos é o seguinte, uma ponderação. Toma cuidado, o judiciário vem concedendo retrocessão para as pessoas. Então, vale aí uma observação, que a OAB vinha entendendo como direito de preferência, atualmente o judiciário vem concedendo a retrocessão para as pessoas, então nós temos que tomar um cuidado na hora de responder perguntas da OAB a respeito do tema, porque não está pacificado. Respondida mais essa pergunta, vamos então para a última questão, por favor. Professor Eduardo, além de bens imóveis, outros bens podem ser desapropriados? Com certeza. Além de bens imóveis, outros bens podem ser desapropriados. Nós temos, então, a desapropriação de ações de empresa, nós temos a desapropriação de bens móveis, nós temos a desapropriação, inclusive, de bens semoventes. Vamos entender quais são esses bens? Vamos pegar uma empresa muito importante para a administração pública. Vamos pegar um setor muito importante para os interesses do Estado. Vamos imaginar que a administração queira dominar, tá, através de monopólio, a construção de munição para as armas de fogo, visando mitigar a violência nas cidades. Então, ela vai pegar o monopólio. Só que já existem, ou já existe pelo menos, uma empresa que fabrica cartuchos, munição para as armas. Então, o que a administração, se quiser o monopólio, vai ter que fazer com essa empresa? Vai ter que desapropriar. Então, ela pode desapropriar as ações dessa empresa e colher para ela o monopólio da empresa, pagando uma indenização em dinheiro pelas ações. Vamos imaginar agora uma desapropriação para bem móvel. Qual que é o bem móvel? Por exemplo, um veículo, um automóvel. O automóvel é um bem móvel. Pode a administração desapropriar um carro, professor? Pode. Pode desapropriar um carro. Desde que comprove o interesse público. Comprove devidamente o interesse público. Vamos imaginar numa cidade distante, onde não tem acesso por estrada, que o acesso se dá por balsa e demora muito tempo. Vamos imaginar que nesta cidade, no posto de saúde dessa cidade, tenha uma ambulância só, e a ambulância quebrou e não admite conserto. Então precisa de um carro, e precisa de um carro de maneira urgente. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos desapropriar um veículo que sirva como ambulância. Veja, a desapropriação pode incidir então sobre o bem móvel também. Vamos imaginar sobre um bem semovente. Pode desapropriar um cão, por exemplo? Pode. Se o cão for muito bom, né, para farejar, por exemplo, drogas, pode desapropriar um animal para utilizar neste sentido. Então, a desapropriação, nós vamos chegar à conclusão que ela se presta para tudo. Todo tipo de bem pode ser desapropriado. É óbvio que toda regra tem a sua exceção. Quais são os bens que não podem ser desapropriados, professor? São os absolutamente impenhoráveis, cuja previsão se encontra no Código de Processo Civil. Vou dar apenas um exemplo. A pequena gleba de terra rural. A pequena gleba de terra cujo proprietário não possua outro imóvel e que se preste para o sustento de sua família, dele e de sua família. Estamos, então, falando daquele imóvel, aquela pequena gleba rural que pertença a um proprietário que ele não tenha outro imóvel e que ele use essa propriedade para sustento próprio de sua família. Esse daí, portanto, é o bem de família. O bem de família não pode ser